Amém. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 5, que é onde a gente tem meditado nessas últimas 3, 4 reuniões. Não, esse texto que nós vamos ler nas últimas 4, mas Mateus 5, desde o ano passado a gente está. Mateus no capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita lhe fizer pecar, corte-a e lance-a fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão, carta de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. A gente leu aqui e vocês leram que Jesus, vários momentos ele diz assim: vocês ouviram e foi dito, e vocês ouviram e foi dito. E tudo aquilo que ele disse aqui foi citando o que Moisés disse lá em Deuteronômio 24. Então, para a gente ter uma noção do que Jesus estava falando e contra-argumentando, vamos ler lá em Deuteronômio, só para a gente entender melhor do que Jesus está falando aqui. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 em diante diz assim, do 1 ao 4. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar algo nela que ele reprova, dará certidão de divórcio a essa mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem, e se este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Aqui, o que Jesus está citando nesse texto e que a gente tem lido todas essas vezes é o que Moisés disse. E ele cita, onde Moisés fala, olha, se o homem olhar numa relação, num casamento, encontrar algo na mulher detestável, reprovável e que inviabilize a relação, dê a ela a carta de divórcio. E se ela se casar de novo, e por acontecer isso de novo, o outro marido também der a carta de divórcio, mas o primeiro não volte a casar com ela, porque isso é abominável. Nós estamos falando de, 4, 5 mil anos atrás, com uma consciência
da era dos Flintstones, onde tudo era quase da idade da pedra na consciência. Então, você vê o princípio da lei aqui, aplicado por Moisés, era o da contaminação do povo de Israel. Era, se o homem vê em uma mulher que ela possui, que existe algo nela que está contaminando a relação, a família, o significado, dê a ela o divórcio, dê a ela o direito de ir embora, não deixe que ela permaneça nisso. Esse era o princípio da lei de Moisés. Aí vem Jesus e puxa esse assunto. Depois, nos dias de Jesus, num contexto onde existia religiosos ouvindo o que ele estava falando, onde ouvia fariseu, escriba, onde pessoas que conviviam com aquele contexto estavam ouvindo o que ele estava falando, e ele diz: olha, vocês ouviram que foi dito isso, né? Vocês ouviram que foi dito isso, mas eu, porém, vos digo. E é interessante, quando o assunto é divórcio e adultério, você vê que esse assunto volta, e nós vamos ler daqui a pouco, a ser tratado lá em Mateus 19, onde outras pessoas puxam esse assunto, para Jesus fazendo questionamentos. E daí eu me pergunto e pergunto para vocês, por que será que Jesus puxou esse assunto? Qual foi o motivo? Qual era a importância que fizesse com que Jesus, naquela situação, para aquelas pessoas, puxasse um assunto evocando para aquelas pessoas o que eles entendiam da lei e trazendo sobre o significado da lei uma nova perspectiva, um novo olhar, o modo do Evangelho tratar aquele assunto. E a gente tem visto, faz 3 reuniões que a gente só tem tratado sobre isso. E o primeiro motivo que a gente viu amplamente, apesar de a gente não ter tempo de se aprofundar, a gente teve praticamente aí 3 horas, 1 hora em cada, falando só sobre isso, que o primeiro motivo que fez com que Jesus puxasse esse assunto era o motivo da saúde mental e interior das pessoas. Sobre o primeiro motivo que fez com que Jesus puxasse, evocasse esse assunto para aquelas pessoas era a saúde interior, a saúde mental, a saúde do coração daquelas pessoas. Tanto que ele diz assim, olha, vocês ouviram falar não adultere, né? Mas eu porém vos digo, que se vocês olharem para alguém com intenção impura, no coração de vocês já estão pecando. Então ele tira do conceito das exterioridades e puxa para dentro, para o coração. Ele fala, olha, vocês têm tratado esse assunto de maneira comportamental, legalista e moral. O negócio comigo, no Evangelho, para Deus, tem a ver com o que acontece no coração de vocês. A minha preocupação com o ser humano, muito além do que ele pratica na exterioridade, é o que acontece dentro dele. E ele diz isso quando ele inicia falando o Sermão do Monte e o decorrer dele, falando que a nossa justiça tem que exceder a de escribas e fariseus, porque era o povo mais moralmente correto, de acordo com a legalidade da lei, incorruptível, ninguém aprontava, ninguém adulterava, era o pessoal que apedrejava quem adulterava, era o pessoal que excluía quem adulterava, era o pessoal que brigava contra a poligamia, contra a bigamia, contra tudo aquilo que exteriormente a sociedade encarava como moralmente aceito. E Jesus falou, olha, vocês enganam os outros, mas para Deus importa o que acontece na mente de vocês. E a gente viu todos esses dias que esse motivo da saúde mental, saúde interior, é que a gente entende o assunto da sexualidade, e do casamento, do divórcio, do adultério, quando eu olho não o assunto como o fruto,
como o resultado. Eu busco a raiz. Eu busco entender o que acontece no coração, na mente, como eu olho a sexualidade. E a gente viu isso como eu fui criado, como foi a gestação da minha mãe, qual é o DNA da minha família nisto, qual é a herança que paira sobre nós, judaico-cristã, da repressão sexual, e o que isso desencadeou como compulsão sexual, que está na cara que isso é um resultado historicamente verificável. E a gente viu que para que eu faça essa viagem interior, eu tenho que fazer com coragem e com graça, com olhos de alguém perdoado, que olha para dentro, fala, eu vou, mas me sabendo perdoado, sem medo de condenação, me sabendo alguém que passou da morte para a vida. Eu estou fazendo essa viagem interior para os lugares mais sombrios do meu coração, que eu não abro para ninguém, mas com coragem de ir lá, porque lá já está perdoado. Essa situação, essa promiscuidade, esse distúrbio, esse adoecimento da minha mente, da minha alma, já está redimido pela cruz de Cristo. Mas eu preciso tratar isso, porque se eu não for para a raiz, é eu colocar band-aid para curar leucemia, é eu querer tomar aspirina para curar câncer. Não, eu trato a dorzinha, mas o que causa vai estar lá. E a gente já viu que tratar a sexualidade ou qualquer situação que envolva a alma humana com lei repressiva só potencializa a disfunção, só causa compulsão, só causa doença. E a gente viu todas essas semanas que uma vez que eu entenda, que fique claro, que eu entenda o que é o que dentro de mim, o que causou o que, chega o momento da decisão do corte. Fala, eu compreendi, isto é por isso, agora chegou a hora de eu cortar, de eu decidir para a vida. E a decisão muitas vezes é tão radical. A decisão, ela é comparada por Jesus a uma amputação com dor. É arrancar o braço, é arrancar o olho, é cortar o braço, é algo que vai causar dor, que vai causar... que é um vício. São anos pensando daquele modo, são anos agindo daquele modo, são anos mentindo, são anos adulterando, são anos com uma mente pervertida, são anos com hábitos adoecidos, é na sexualidade, mas em qualquer área. São anos sendo agressivo, são anos roubando, são anos com uma mente adoecida naquele ponto. E uma vez que eu entendo o processo, chega um momento que quando a luz entrou e eu entendi, agora é decidir cortar. Eu entendi que é o braço, corto o braço. Eu entendi que é o olho, eu corto o olho. E eu tenho que decidir, muitas vezes, contra o meu desejo natural. A gente viu isso na semana passada, que o que diferencia os maduros dos imaturos, o que diferencia alguém carnal de alguém espiritual, segundo o Evangelho, é aquela pessoa que entende as suas pulsões e decide contra tudo que nelas gera morte. Fala, eu tenho com vontade de fazer isso, mas isso vai me matar. Então eu paro. A vida inteira eu fiz isso, a minha família faz isso, esse é o hábito da minha família, esses são os hábitos da minha cidade, esses são hábitos da minha cultura, mas isso causa morte na minha casa, no meu casamento, na minha vida, na minha saúde, então eu decido cortar. Mesmo que todo vício, quando cortado, gera abstinência, gera aquele tremelique, gera a ansiedade, porque faz parte do processo da desintoxicação. Mas
Paulo diz que muitas vezes, para que eu permaneça coerente, íntegro entre o que eu creio e vivo, eu tenho que muitas vezes esmurrar o meu corpo. Ele diz, eu esmurro o meu corpo, para que aquilo que eu ensino para vocês eu não venha despregar com a minha própria vida. Então, uma vez que eu tome consciência, ficou claro, entendi, eu decido cortar. Esse a gente já viu que o primeiro motivo, até agora a gente viu o primeiro motivo, Jesus puxa esse assunto porque ele entendia que precisava ser tratado a saúde interior das pessoas. Vamos parar com o conceito de escriba e fariseu que está pensando em moralismo e cumprimento de lei e adulterou, não adulterou, casou, não casou. O negócio é o que está na mente de vocês, que às vezes nunca pulou a cerca, mas tem um motel ambulante rodando dentro dela. E ele falou, e viver assim destrói você. Independente se na prática você nunca aprontou. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que Jesus puxa esse assunto, que é o que nós vamos entrar também hoje, é o contexto histórico do que se estava passando em Israel. Do que se estava passando naquela cultura. Principalmente no contexto adultério e divórcio. Para vocês entenderem, e isso é importantíssimo para que a gente leia com o olhar correto, existiu na contemporaneidade de Jesus 2 rabinos, chamados Shammai e Hillel. Esses 2 rabinos se tornaram figuras icônicas para Israel. Eles são 2 escolas de pensamento para o povo judeu. Tanto que existe duas das principais ruas de Jerusalém se chamam Shammai e Hillel. E esses homens influenciaram o modo de pensar daquele povo. E Shammai, era extremamente conservador. Para ele, divórcio era uma situação extrema, só quando o adultério acontecesse. A carta de divórcio, a carta de repúdio. Para Hillel, já não. Qualquer coisa era motivo. Hillel era liberal. Hillel era um judeu, uma mente que influenciou aquele povo para um liberalismo no conceito de casamento, divórcio e repúdio da mulher. Então, aquela pergunta vinha naquele contexto. Jesus puxa aquele assunto para um povo que tinha dois modos de pensar, 2 linhas de raciocínio. Então, e como isso pairava naquele local, se desenvolveu na sociedade judaica pela hipocrisia religiosa, porque todos eles batiam no peito que eles não eram polígamos, eles não tinham 2 mulheres, não eram bígamos, que eles não adulteravam, apesar que Jesus sabia o que passava na mente deles e denuncia isso. Então eles não adulteravam, não eram polígamos e não eram bígamos, mas eles se desenvolveu, e isso pode ser constatado historicamente lá em Israel, nas bibliotecas, nos textos judaicos, uma cultura perversa chamada monogamia sucessiva. O que é isso? A partir do texto de Moisés, eles entendiam que a mulher tinha algo que ele não gostava, ele dava carta de repúdio. Ela engordou, carta de repúdio. Eu não tenho mais tesão, carta de repúdio. Por motivos banais, a mulher era descartada. Por motivos completamente ridículos, as mulheres eram passadas para frente com uma carta de repúdio e que chegou ao ponto que a história conta que muitas vezes o homem
repudiava e repudiava, casava várias vezes no ano. E essa cultura perversa era nos dias de Jesus que isso estava real. Era para este povo que Jesus está falando. E Jesus fala, para aí. Não é assim. A denúncia de Jesus é porque naquela época não existia Maria da Penha, não existia INSS para mulher, não existia pensão alimentícia para mulher, não existia divisão de bens para mulher. O casamento não somente era uma questão da mulher se sentir amada, mas a mulher era acolhida socialmente. Hoje em dia infinitamente menos, mas há algumas décadas atrás uma mulher divorciada já era vista com certos olhos. Você imagina 2000 anos atrás? A mulher ficava simplesmente, a mulher ficava solta, desprotegida, e 3 coisas aconteciam com essa mulher. Uma, ela saía desesperada para casar com o primeiro que a quisesse, porque ela estava perdida ao léu, então ela casava por interesse, sem carinho, sem amor, sem afeto, simplesmente para não ficar abandonada. Esse era o primeiro. O segundo, a mulher virava uma mendiga, uma semi-escrava, que ficava passando fome na rua, se sujeitando a qualquer serviço para não morrer. E o terceiro, mais grave, a mulher virava prostituta. Porque ou ela fazia isso, ou ela ia morrer de fome. Então, ou a mulher virava uma interesseira, desesperada, e justa porque ninguém ia querer casar, porque ela já não era mais virgem, porque ela não era mais ilibada, então geralmente quem casava com ela era só pelo sexo, ou já era alguém que já passou pelo divórcio, já estava arrebentado, então era a união dos arrebentados. Ou essa mulher estava uma mendiga, ou era uma prostituta. E Jesus fala, não, vocês não vão se divorciar por qualquer coisa. Vocês não vão repudiar sua mulher por qualquer coisa, só se houver adultério. Vamos parar com essa cultura doentia e perversa da monogamia sucessiva. Era isso que Jesus estava denunciando. Porque se eu ouço isso e tento aplicar para os dias de hoje, e pego uma mulher que está sendo agredida, que o cara é um estúpido, que a mulher é uma louca, que o casamento é uma droga, e falo ninguém adulterou, então tem que ficar casado. Eu pego um princípio que Moisés colocou como lei para a preservação de um significado de um povo, que Jesus evoca num contexto de travar uma cultura perversa de monogamia sucessiva. E quero trazer para a minha vida aquilo que era um princípio de vida vira uma lei de morte. Aquilo que era para a vida se volta contra mim e me mata. Porque Provérbios, capítulo 21 e Provérbios, capítulo 27, fala que do homem belial e da mulher rixosa. Fala que para o homem é muito melhor ficar com uma goteira na cabeça constantemente do que casar com uma mulher rixosa e amargurada. Quem estuda ou já viu algum filme sabe que a goteira na cabeça é uma tortura. Tem um nome, doicói, não lembro o nome agora, porque é uma tortura, é insuportável, não dá. Mas a sabedoria de Provérbios fala que é mais fácil essa tortura do que conviver com essa mulher rixosa, com essa mulher amargurada, reclamona, cheia da confusão, e com esse homem belial, cheio de ira, de ódio, perverso. A relação se torna insuportável.
Paulo, em Coríntios 7, fala que quando na conjugalidade se estabelece um ambiente de guerra, onde não existe mais amor, troca, vínculo, ele fala, não, vocês foram chamados para paz. Se não é isso, é melhor que se separe. O princípio do Evangelho, se eu não entendo isso e leio o que Jesus fala, sem esse contexto histórico e do que Jesus queria tratar, sem entender que na palavra, em Provérbios e em outros textos do Evangelho eu entendo outros motivos que falam que a relação se inviabiliza, eu trato aquilo com uma forma perversa. E daí o que Jesus denuncia para estancar a perversidade contra a mulher, se volta contra ela e faz dela ficar num casamento onde os dois se odeiam, onde ninguém se ama, onde ninguém se deseja, onde ninguém se trata bem, onde um quer o outro mal, mas ninguém adultera, então a gente fica casado. Não adulterou? Então o padre, o pastor diz que não pode separar. E daí, o contrário, Jesus denuncia um pouquinho antes. Porque ele diz que quando eu começo a ficar com isso dentro de mim, eu me torno espiritualmente, psicologicamente homicida do outro. Porque eu tenho ira enrustida contra o outro. Eu tenho ódio do outro. Existem relações onde o marido e a mulher, onde um quer que o outro morra. Ou quando dentro do outro, o outro já morreu. Não se conversam, não se olham no olho, não se tem afeto. E a gente já estudou aqui nesse mesmo texto de Mateus 5, Jesus fala, isto é chamar o outro de raca. É chamar o outro de nada, de anular. E ele fala, isso é homicídio. Então, em nome de um casamento legal, cartorial, religioso, eu falo, olha, não se separe, mas vire assassino. Então, Jesus fala, não. Então, o primeiro motivo a gente viu que tem a ver com saúde humana, mas o segundo é porque Jesus estava querendo me poupar aquela geração, aquelas situações de uma cultura perversa de casamento monogâmico mais sucessivo, de eu troco por qualquer coisa, eu se separo por qualquer coisa. Ele fala, não é assim que funciona. Mas isso não significa que não haja motivo suficiente para que o casamento se inviabilize, para que o divórcio aconteça. Onde o vínculo não é de paz, de amor, de troca, quando não é real, não há casamento, não há troca. Então, se o que existe é ódio, se o que existe é intriga, se o que existe não é vida, cada um siga o seu rumo, porque o Paulo diz, Deus nos chamou à paz. Se o ambiente, se o vínculo não é de paz, acabou. Não tem nada a ver, e a religião, na sua hipocrisia que não trata o coração, pegou um princípio que era muito mais histórico para estancar a perversidade contra a mulher e fez com que hoje se tornasse a perversidade muitas vezes contra a própria mulher, que está lá com o marido que bate, com o marido que é louco, com o marido, ou o contrário. O homem está louco que a mulher ou adultere ou traia. Porque se ela adulterar, pelo menos eu posso separar. Porque se ele adulterar, pelo menos acabou. E daí, aquilo vira um espetáculo público, porque todo mundo tem que saber o porquê que ela está se separando. E daí, como a igreja tem que aceitar, daí todo mundo fica sabendo a nhaca que virou casamento. Quem traiu quem pegou com o quê. E daí aquilo que é dolorido, profundo, que vai causar dor nos filhos, na família, vira um espetáculo público, simplesmente para preservar a moral religiosa. Então, o primeiro motivo a gente viu. O segundo
É muito mais esse contexto que Jesus estava querendo tratar. E o terceiro que Jesus trata e que ele puxa esse assunto, que Jesus queria denunciar e tratar a banalização dos relacionamentos e dos vínculos. A banalização dos relacionamentos e dos vínculos. Um exemplo claro disso daquela época era a monogamia sucessiva. Se casava e se separava de maneira banal. Não existia ninguém tinha nem o menor cuidado do que acontecia na separação e por que se casava. Se casava por um motivo nada a ver e se separava por um motivo nada a ver. E hoje em dia, naquela época, é muito mais por um motivo legal, religioso e moral. Hoje em dia, virou o extremo oposto, virou a permissividade absoluta, onde a pessoa começa a casar e namorar por status, porque eu não posso estar sozinho, porque não pega bem na minha idade eu ainda estar sozinho, porque na minha igreja tem que casar rápido, porque eu tô com vontade de transar e não pode fazer sexo fora do casamento, porque alguém profetizou e me disse que é aquela pessoa, porque eu preciso de alguém me sustente, ou a pessoa começa a ter vínculos e começa a namorar porque tá gostoso, o cara é gostoso, a mulher é gostosa, beija bem, pega bem e vão pra cama e o vínculo começa e fica 1 ano, 2 anos, não existe desejo de continuidade, um sabe de coisas que inviabilizam a relação, o outro é um estúpido, ela é uma louca, mas a gente fica e a gente se dá bem na cama e aquilo ali permanece e a gente acha que caminhar dessa maneira não vai ser o extremo oposto daquilo que acontecia na monogamia sucessiva. Olha o que Jesus, esse assunto volta lá em Mateus, no capítulo 19. Mateus capítulo 19. Agora, os fariseus, os escribas, o povo da religião puxa o assunto. Versículo 3 em diante, do versículo 3 ao 12. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram. Aqui eles estavam lá em Shammai e Hillel, puxando Deuteronômio 24, mas com o conceito liberalista de Hillel. Quer dizer, Jesus, que é permitido se divorciar da mulher por qualquer motivo? Dá para ela carta de repúdio por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus então respondeu, permitiu que vocês se divorciem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. E os discípulos lhe disseram, se essa é a sua situação entre o homem e a mulher, então é melhor casar. Melhor não casar. A preocupação dos discípulos se eu não puder me separar dela por qualquer motivo, dessa maneira sucessiva, não quero nem casar. Jesus fala,
nem todos têm condições de aceitar essa palavra, mas somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, ou seja, alguns nascem sem desejo sexual, com alguma disfunção sexual, nascem assim. Outros são feitos assim, cultura de castrar, ou pessoas que eram usadas de maneira pervertida, que fazia a pessoa ter uma disfunção sexual pelos outros. E outros, por causa do reino de Deus, decidiram ser assim. Mas quem puder, aceite isso. Jesus, ele puxa um assunto para ele usando exatamente esse contexto. Os discípulos queriam saber, como que o senhor pensa? Como Shammai ou como Hillel? Os fariseus. Podemos então dar carta de divórcio? Ele fala, não. A resposta dele era para parar essa perversidade da monogamia sucessiva. E é interessante que Jesus trata, quando eu falo que Jesus está denunciando e tratando a banalização dos vínculos e dos relacionamentos, eu não digo de casamento cartorial e religioso. Porque Jesus ele trata de relacionamento e de vínculo. Jesus não está preocupado com a moral religiosa, com a festa do casamento. E Jesus não é dono de cartório que está preocupado se você foi lá assinar o casamento. Não é isso que vincula e não é isto que casa. Isto pode oficializar para terceiros, para a sociedade, até para você mesmo. Mas o que casa e o que vincula não é isto. E ele falou, o que Jesus está tratando é a banalização do que acontece onde? No coração. Ele falou, enquanto vocês estão preocupados, primeiro ele denuncia a questão histórica e social que acontecia com as mulheres. Ele falou, vamos estancar isso? Não. Só se adulterar, então, por outro motivo banal, ninguém vai se divorciar aqui não. Para de com essa carta de repúdio. Esse era um motivo. Mas a questão real era a banalização da coisa. Era a banalização do vínculo. Era a banalização do casamento. Era a banalização do que acontecia entre o homem e uma mulher. Tanto para se casar quanto para se separar. Porque se naquela época a monogamia sucessiva fazia com que aquele estrago, hoje em dia não existe aquela cultura hipócrita religiosa, mas existe a banalização permissiva. Hoje em dia, ou pela hipocrisia religiosa, ou pela necessidade de aceitação, ou pelo status, ou pela necessidade financeira, ou pelo desejo do sexo, ou por qualquer motivo as pessoas se vinculam uma a outra, sexualmente, no namoro, no casamento, por qualquer motivo. A pessoa, por hedonismo, que é o prazer pelo prazer, a pessoa está 6 meses num namoro que só ela acha que ela não está casada porque ela não foi no cartório, porque não teve a bênção do padre e do pastor, mas o vínculo emocional, afetivo, espiritual que existe entre eles é casamento. Existe um vínculo real ali, de troca, de energia. Não existe nada mais vinculador de um homem e de uma mulher do que o sexo. Paulo fala, você se torna uma carne. Se de um lado não existe em Jesus um moralismo religioso que trata o sexo de maneira pudica e quase que escandalosa, ele fala, não vamos entrar na permissividade que vocês vão se arrebentar também. Porque se você tratar o assunto de maneira permissiva, você se casa por qualquer motivo, você encontra o seu parceiro para namorar, para se vincular por qualquer motivo, e isso vai causar danos em você,
muitas vezes quase que irreversíveis, que só muita graça divina e evangelho e para curar o que isso causará. Coríntios fala que as más conversações já corrompe. Imagine um vínculo sexual amoroso de um namoro contínuo com alguém pervertido, onde existe ódio, onde existe adultério, onde existe mentira, onde existe raiva, onde não existe carinho, onde um não quer saber de crescer junto, não quer saber de ajudar o outro, não quer saber, não existe nada de evangelho e vida ali, é dor e morte. Então ele fala, olha, vocês precisam entender o que é casamento, vocês precisam entender. Ele puxa, os fariseus queriam tratar o assunto de maneira moral e religiosa, Jesus falou, olha, no evangelho não é assim, para Deus não é assim, você quer entender a coisa em si, olha o princípio da vida, ele vai lá para Gênesis, ele fala, qual é o princípio da vida? Deus criou o homem e a mulher, e os dois se tornarão um, e se vincularão, e se tornarão um só, e deixarão pai e mãe. Ele traz o princípio da vida. Não tem nada a ver com moralismo. Jesus não está preocupado com um cartório, com um padre, com um pastor ungindo, festinha. O negócio é o que acontece no meu coração com o do outro. Existe que tipo de vínculo eu estou desenvolvendo, tanto para entrar, tanto o que está me fazendo sair daquilo. Porque o que tem que causar isso é um homem que encontra uma mulher e os dois têm afinidades, empatia, carinho, um começa a desejar o outro, um começa a amar o outro, e veem que os dois andam em comum acordo. O princípio é, andarão os dois juntos se não andarem em comum acordo? Esse é o princípio. Qual é a resposta? Não. Andarão os dois juntos se não houver vínculo de paz? Não. Andarão, porque o casamento que não produz o livro de Cantares de Salomão, que é um livro de romantismo, que é um livro de erotismo, que é um livro do que se produz entre o homem e uma mulher, de entrega, de troca, de desejo, de carinho. O homem que não ama a mulher como Cristo amou a igreja, que é a que se ama e que se deu por ela e que a ama e a protege. A mulher que não ama o marido com entrega e submissão, como entrega-se a Deus, como você é meu e eu sou seu. Quando não existe isto, não tem por que se unir. E não tem por que permanecer. Porque quando não há isto, só existe diluição e morte. Quando não há isso, o que está se produzindo ali é dor e morte. O que o Evangelho ensina o que Jesus está falando é não entre nos vínculos de maneira banal, porque vocês, desculpe, se naquela época eles faziam de maneira monogâmica e sucessiva, hoje igualmente a gente está trocando e entrando em namoro, só porque a gente não passou no cartório, a gente acha que há namoros que há muito mais vínculo e troca de energia pelo sexo, pela troca de vínculos, de amor, de raiva, de ódio, que os dois estão tão vinculados que quando o namoro acaba, é muito mais dolorido que muito divórcio por aí, porque houve casamento ali, houve vínculo ali. Para Deus, espiritualmente, houve um vínculo. E já disse muitas vezes, e vou dizer, porque isso é importantíssimo para que eu trate isso com clareza. Deus não se importa com isso. No sentido de Deus não muda com isso.
como eu trato o casamento, o que eu faço com o meu órgão genital, se eu caso, descaso, transo, destranso, bato ou não bato, não altera Deus em nada. O que Jesus trata e o Evangelho trata é o que significa vida. Tanto que Jesus evoca o princípio de Gênesis, ele fala, você foi criado para ser assim. A questão não é moral. Se Deus se preocupasse com a moral sexual, não existia poligamia na criação. É macaco que transa com várias, minhoca que é hermafrodita. Deus não tem problema moral com isso. A questão é qual é a minha constituição afetiva humana. Eu fui constituído para simplicidade afetiva. O princípio do Gênesis é: o desejo do homem será para sua mulher e o desejo da mulher será para o seu marido, e essa é a troca. A multiplicidade, a loucura, as doideiras, o sexo pelo sexo, sem amor, sem vínculo, causa a dessolução do meu ser, a desumanização de quem eu sou. O que Jesus está falando é, olha, parem de tratar o assunto dessa maneira. Isso quem trata é escriba e fariseu. O discípulo trata do que acontece no coração. O coração de vocês foi criado para ser assim. Se vocês tratarem este assunto de maneira legal e moral, vocês vão se matar por dentro. Se vocês tratarem esse assunto de maneira, o que se deu carta, não deu carta, se adulterou, não adulterou, vocês vão morrer. Jesus está falando, olha, foi instalado no ser humano um software, um modo de ser, uma constituição, que se eu caminho no princípio da vida, eu me construo por dentro. Se eu me oponho a isso, eu me destruo por dentro. Não tem nada a ver com moralismo. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo para Deus. Não tem nada a ver com o que eu vou fazer para os outros. Não tem nada a ver com o que eu vou fazer porque a lei religiosa, a lei social diz isso. Tem a ver com qual é a minha constituição humana. A minha constituição humana feita por Deus Deus criou o homem e a mulher. É assim que Jesus responde. A angústia deles é essa. Vocês foram criados para se unir e se vincular com simplicidade de vínculo, de amor, de carinho, de troca, um para o outro. Qualquer coisa que fugir disso, amigo, é diluição, é destruição. Vocês vão se matar. Vocês vão se diluir. Vocês vão morrer por dentro. Tem a ver com o princípio de vida. Jesus está falando, a receita da vida é esta. Seria mais ou menos assim, eu compro um celular. Eu tenho que ver qual que é o manual para esse celular funcionar bem. É esse. Se eu não ler ou não souber, ele vai funcionar de maneira disfuncional, porque eu não estou trabalhando com o software dele corretamente. Deus me criou para ser assim. O princípio da vida é este. O Evangelho me ensina o vínculo simples, o foco afetivo, a luz, o amor, o sexo feito com amor, com carinho, com desejo de troca, com desejo de crescer junto. Não estou falando de cartório, não estou falando de bênção de pastor, de padre, eu estou falando de um homem encontrar uma mulher e os dois se conhecerem, se desejarem, se quererem, vamos crescer junto, vamos se amar junto e vamos crescer junto e ali a gente se realiza ao máximo. Isso é o vínculo de amor de Deus. Se no processo eu fui lá e o padre ungiu, o pastor benzeu, o cartório reconheceu, que bom, a sociedade reconheceu. Se isso não aconteceu também,
E o contrário disso, quando um homem encontra uma mulher ou várias mulheres e se vinculam e com troca de sexo, de um tá usando o outro e com um constante vínculo, não significou que porque aquilo não houve um vínculo divino, que não houve um vínculo de destruição, de diluição, porque eu estou caminhando contra o princípio da vida da minha constituição. Então a resposta do Evangelho é: vamos parar com o moralismo? Vamos parar com releu, chamai, monogamia sucessiva? A constituição de vocês por dentro é esta. Vocês foram criados para ser assim. Quando eu caminho assim, a vida cresce em mim. A paz de Deus é provada em mim. Os meus vínculos são de paz. Quando eu caminho contra isso, eu vou me autodiluindo e me autodestruindo. Não importa se até lá fora eu estou moralmente aceito, legalmente aceito. Mas importa que dentro de mim eu estou morrendo. Dentro de mim eu estou me diluindo, casando ou me separando, porque eu estou andando contra o princípio da vida. E Jesus trata isso tanto para casar, quanto para se separar. Porque, para encerrar, se ele trata a banalização dos vínculos, ele trata isso, o motivo dele puxar esse assunto é porque o divórcio é uma amputação para a vida. É uma concessão de corte daquilo que está me matando. Aquele vínculo está me matando. Aquele casamento é como um braço que está gangrenando e vai me matar. Então ele fala, é melhor perder esse braço do que morrer com esse braço. Corta ele. É melhor cortar esse... Jesus fala, no princípio não era para ser assim. Era para que vocês se casassem, fossem felizes e fossem com muito amor, muita troca, muita vida. Mas o que está acontecendo nesse vínculo não é isso. O que está acontecendo é hostilidade, é ódio, é a mulher rixosa, é o homem belial, é a troca homicida, é vínculo de ódio, é vínculo de raiva, é tudo o que um está matando o outro. E dele fala, então, o divórcio é tratado como o extremo do princípio de Mateus 5. É aquilo que a pessoa olha e fala, não, o que está matando a minha vida é esse casamento. Porque, na maioria das vezes, só se divorcia quem dentro já se divorciou há muito tempo. Só se separa quem no coração já se separou há muito tempo. Não existe troca, não existe vínculo amoroso, não existe conjugalidade, não existe carinho, não existe desejo pelo bem um do outro. O que existe ali são dois seres que se fazem mal. Então ele fala, olha, não trate o divórcio de maneira banal. Não trate o casamento de maneira banal. Mas também não trate o divórcio de maneira banal. Ele existe, mas ele é uma concessão que você faz extrema de quando você identifica que algo em você, na sua existência, está te matando. Então, eu identifico e eu corto. Porque, meu amigo, quem já passou, quem já viu os outros passarem, ou quem já teve na família, pai, irmão, primo, sabe que todo mundo se arrebenta. É filho, é amigo, é pai, é mãe, todo mundo sai com sequelas, é filho. Eu tenho casos na minha família que o filho virou drogado, não sai normal, porque arranca um teu braço aí e vê como que você fica. Arranca uma perna e vê como que você fica.
É um corte que te arrebenta. Porque é um vínculo que você está cortando do seu ser. Mas Jesus está falando assim, olha, entre você e o seu casamento, eu fico com você. Se o seu casamento está matando você, amigo, arranca esse negócio. Entre a religião fica com os assuntos, é adultério, é divórcio, é separação. Separou, não separou, pode ou não pode. O evangelho é vida ou é morte? É o ser humano, está vivendo ou está morrendo? Esse vínculo está causando a morte, amigo? Corta fora. É um princípio dolorido que vai causar traumas, que vai causar dores, mas corta. Porque é melhor você, é o princípio que eu corto para eu me salvar. Neste nível de radicalidade. Mas Jesus fala, mas não é para ser assim. Se você entender o princípio da vida, de como entrar num vínculo, você não chegará nesse extremo. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Na semana que vem a gente encerra esse assunto e a gente encerra, eu quero fazer uma ceia e a gente encerra recapitulando, mas pontuando mais alguma coisa. Recomendo vocês ouvir no Facebook, na nossa página ali do Caminho Balneário Camboriú, tem as 3 anteriores e provavelmente até na semana que vem terá essa de hoje. Eu recomendo vocês ouvirem e se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema, só me chamar e me perguntar, tá bom? Deus te abençoe.